Ah, que bom. Profeta Isaías. Vamos ler agora, tá? Rolo do profeta Isaías falando sobre o sacrifício do Messias. Ok? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não havia beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais humilhado dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era rejeitado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará os dias da sua vida? Tudo bem, soldado? Estou só, rolo de Isaías, tá? Tá tudo bem aqui, viu, soldado? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pode ficar para ouvir, viu, soldado? Pela opressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram as suas sepulturas com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação dos pecados, verá a tua posteridade, prolongará os teus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na tua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E eu lhe darei a parte de muitos. Com os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Rolo de Isaías 53. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido
pela via dolorosa em Jerusalém chegou. Glória a Deus, amém, irmãos? É muito bom poder ver, né, a simplicidade das crianças, mas a forma delas serem simples, mas feita com muito amor, e elas ensaiaram bastante, e foi algo maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Eu queria convidar aqui a irmã Valéria, ela vai trazer uma palavra, rapidamente, uma explicação, uma mensagem rápida sobre a Páscoa, o significado da primeira Páscoa. E queria convidar você a prestar atenção nesse momento, em nome de Jesus. Então, irmãos, boa noite. Eu vou ser breve aqui. Vou estar compartilhando com os irmãos, vai estar aparecendo no slide ali, agora, sim, Deus permitindo, daqui a pouquinho. Sobre o significado da Páscoa. A Páscoa é uma data muito importante para nós cristãos relembrarmos e celebrarmos, né, a ressurreição de Cristo. Mas aonde que começou essa história? Da onde que surgiu? Como que foi que surgiu a Páscoa? Então, irmãos, a Páscoa começa ali, nós chamamos de primeira e segunda Páscoa. A primeira Páscoa foi antes de Jesus vir, e o povo de Israel, pessoal, está na área de trabalho escrito a verdadeira Páscoa. O povo de Israel estava sofrendo muito debaixo do jugo de Faraó, e eram escravos, e Faraó, em sua preocupação em ver aquele povo todo, mesmo trabalhando muito, se multiplicando, ficou com temor no seu coração daquele povo, ele depois não aguentar aquele povo ter uma rebelião, e ali, usado também pelo inimigo, ele aumenta ali o castigo e o jugo sobre o povo de Deus. O povo de Deus, claro, tinha seus pecados também, estavam ali por desobediência, mas enfim, ele começou a diminuir a alimentação, começou a aumentar o trabalho, e tudo para trazer muito peso para o povo, e o povo começou a clamar a Deus. Deus dos altos céus, ele ouve o clamor do povo, e ele fala assim: eu vou enviar Moisés, o meu servo, para estar libertando o meu povo dessa escravidão, porque Faraó não ia querer liberar, né? Então, pode passar, por favor. Deus manda Moisés falar com o Faraó, que era para ele liberar o povo dele para poder celebrar, né? Para poder não ser mais escravo ali, naquele lugar de dor e sofrimento. Só que Faraó endurece o coração, e aí, né, a grande maioria de vocês, acredito que todo mundo conhece, já ouviu falar das 10 pragas, que foi ali uma ferramenta, se é que eu posso dizer assim, para que Deus estivesse dando oportunidade para Faraó obedecer. Mas Faraó se achava um Deus, não libera o povo, e vem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta praga. A 10ª praga e última foi a morte dos primogênitos. Deus avisa para o povo dele e fala assim, através de Moisés, parafraseando aqui, né, irmãos? Olha só, essa noite eu vou liberar vocês. Essa noite Faraó vai ceder, e todos os primogênitos do Egito vão morrer. Mas eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês nessa noite cozinhem pão, que é aquela primeira imagem, pão sem fermento, pão asmo ou pão ázimos, que é um símbolo da primeira Páscoa. Quero que vocês também preparem ali a erva amarga para vocês fazerem uma refeição. Sacrifiquem um cordeiro, assem esse cordeiro e com sangue marquem a porta das casas de vocês. Marquem os umbrais da porta com o sangue desse cordeiro. Então, nessa primeira Páscoa, nós temos 3 elementos ali, que simbolizam a primeira Páscoa, a Páscoa judaica. E cada uma ali já apontava para o futuro sacrifício de Cristo. Nesse momento, o povo de Deus obedece ao Senhor, marca a porta, o anjo que vinha ali cumpria a ordenança de Deus de levar, né, todos os primogênitos, aonde ele via que tinha marca de sangue na porta, ele não entrava, porque ele reconhecia que ali tinha alguém que tinha um compromisso, uma aliança com Deus. E a partir desse momento, Deus fala com o povo: olha, agora todo ano, no mês, pode passar, por favor, no mês de Abib, que corresponde ao nosso mês aqui, provavelmente, né, entre março e abril,
vocês vão celebrar a Páscoa, que significa Pessah em hebraico, né? Passagem, quando Deus livra o seu povo do Egito e da morte ali, os seus primogênitos. Ele em Deuteronômio 16:1 diz: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, a libertação de Deus, o seu Deus, né? No mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. E Deus fala: não coloca fermento nos pães, porque vai ser algo rápido, vocês vão ter que sair correndo. Então essa é a primeira Páscoa, essa é a história verdadeira da Páscoa. Não é coelho, não é comércio, não é outra coisa. É a história da libertação do povo de Deus pela sua mão poderosa. Então, no Novo Testamento, por que você falou 2 Páscoas, Valéria? Porque hoje nós comemoramos a Páscoa não mais com um cordeiro. Ninguém aqui sacrifica cordeiro, não precisa de sacrificar cordeiro mais. Por quê? Alguém pode arriscar, me falar? Por que a gente não precisa de matar mais um cordeiro? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar voluntariamente. Então, passa por favor, Jesus, ele vem ao nosso mundo. Passa por favor, slide. Ele vem ao nosso mundo, ele já sabia da missão que ele tinha que cumprir, que ele seria o Cordeiro de Deus, e antes da sua morte, ele chama os seus discípulos ali para celebrar a Páscoa com eles, né? E ali Jesus pega agora o pão e o vinho, não mais as ervas amargas, não mais aqueles primeiros símbolos, porque agora nós estamos aqui na segunda Páscoa, que é a Páscoa dos cristãos, né? Então Jesus levanta o pão e diz, parte o pão, diz assim: olha, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Levanta a taça com o suco de vinho, o suco de uva ali, o vinho, e diz assim: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei tudo isso, todas as vezes, em memória de mim. O que Jesus está falando? Ele está celebrando a nossa Páscoa de hoje. Agora, passa por favor. Nós vamos ver aqui que agora na nossa Páscoa, Cristo, volta por favor. Cristo morre numa cruz, como as crianças interpretaram aqui, gracinha, muito bem, e ele ressuscita. Então hoje os elementos da Páscoa, tem mais um slide aí com os elementos da Páscoa. Nós comemoramos agora a Páscoa não mais com aqueles elementos. Então os elementos da Páscoa hoje seriam o pão, o vinho, e nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que não está morto, ele vive. Essa é a verdadeira Páscoa. Amém? Quero convidar aqui o irmão Eduardo, pastor, irmão Eduardo, vai estar compartilhando conosco a palavra. Esse foi um período só aí de curiosidade, né, Eduardo? Informação assim, né, pra gente. Boa noite, irmãos. Graças ao nosso bom Deus, graças por estarmos aqui, né? Com saúde, na presença do Senhor. Hoje é um dia especial, tivemos uma programação, está meio corrido aqui, mas a gente vai, em nome de Jesus, antes da meia-noite a gente sai daqui, se Deus quiser. Irmãos, eu queria convidar vocês a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o sentido da Páscoa. Hoje de manhã nós falamos aqui, né, algumas coisas sobre, foi até completado pela irmã Valéria, né, a simbologia da Páscoa, os símbolos da Páscoa para o cristão. E hoje de manhã nós tivemos um estudo aqui bem leve, bem tranquilo, né? Uma linguagem até mais voltada para as crianças. Se você esteve aqui hoje de manhã, foi o momento em que Deus assoprou a ferida. Hoje à noite, agora à noite, é o momento em que Deus vai tocar na ferida. Às vezes a gente precisa, né, irmãos, limpar o ferimento para que a gente não... para que ela possa cicatrizar, né? Que a gente não conviva com aquele ferimento. Então, se Deus tocar na sua ferida esta noite, durante a pregação, louve a Deus e agradeça a Deus, porque é o amor do Pai. Às vezes, tocar na ferida, irmã, dói. Correto, irmã Jane? Às vezes é preciso doer um pouquinho, mas Deus faz com amor, assim como o Pai faz com o Filho, né? Ele cuida, Ele quer
o melhor para cada um de nós. Então vamos ler juntos aqui, lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. E vamos entender, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, qual é o sentido da Páscoa para nós cristãos. Páscoa, essa palavra que hoje, nos dias atuais, ela está um pouco distorcida, né? A Páscoa comercial que nós vemos por aí é uma Páscoa de chocolate, ovos de chocolate. É uma Páscoa feita para que o comércio tenha um dia proveitoso, né? Um dia de muitas vendas. E é isso que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, temos que entender. Não é essa Páscoa que Deus quer que nós vivamos, que nós comemoramos. É uma Páscoa verdadeira, uma Páscoa que foi ensinada na palavra de Deus. E é isso que eu trago aos irmãos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho e perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis nela crua, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fissuras. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Nos humilhamos, ó Pai, porque não somos merecedores, ó Pai, sequer de estar na Tua presença. Quanto mais falarmos em Teu nome, ó Pai. Mas ainda assim o Senhor nos escolheu, ainda assim o Senhor deseja que nós façamos a Tua obra. E é este desejo que nós nos colocamos na Tua presença. Tira de nós, ó Pai, todo orgulho, tudo que venha nos exaltar, caia por terra em nome de Jesus, para que somente o Teu nome seja exaltado. Fala conosco conforme a Tua vontade, ó Pai. Trata em nós aquilo que há de ser tratado, aquilo que precisa ser retirado. Que o Senhor use este momento, ó Pai, para falar aos Teus servos. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença neste local, crendo que o Senhor
é quem fala conosco nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os versículos que acabamos de ler, é o que a irmã Valéria trouxe aqui para nós, a primeira Páscoa. Páscoa essa vivida ali ainda no Egito, enquanto o povo de Deus preparava-se para ser liberto por Moisés, liderado por Moisés, aquele povo escolhido de Deus, descendência de Deus, povo da descendência de Abraão, por 430 anos, irmãos, havia sido escravo no Egito. Uma escravidão que começou ainda quando havia um período de muita fome ali naquelas terras, e os 12 filhos de Jacó foram enviados até o Egito em busca de mantimento, porque estavam perecendo de tanta fome que havia naquela época. E um dos filhos de Jacó estava ali como gerente de Faraó, como servo de Faraó. Os irmãos conhecem bem a história. E durante esse período, os filhos de Jacó foram acolhidos ali no Egito, tiveram fartura, porém, aquele tempo passou, aquele faraó morreu, veio outro faraó, e se esqueceram da descendência de José. E aquele povo se tornou escravo no Egito. Uma escravidão que mal tinham o que comer, eram submetidos a trabalhos escravos contínuos, e o povo não podia adorar o próprio Deus. Eram obrigados a conviver com uma cultura pagã, uma cultura de vários deuses, de muitos deuses, e sequer podiam adorar ao Deus vivo. 430 anos, irmãos, durou a escravidão daquele povo. Porém, Deus escolheu um servo, Moisés, para libertá-los da escravidão. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. A partir daquele momento da libertação do Egito, havia começado um novo calendário cristão. É como se nós parássemos de contar o tempo e começássemos a contar a partir dali, a partir da libertação do povo. E é isso que nós vamos entender aqui nesses versículos. A primeira coisa que nós temos que saber é que a Páscoa foi modificada. A Páscoa que nós conhecemos atualmente é uma Páscoa comercial. É uma Páscoa voltada para coelhinhos e ovos de Páscoa. Hoje de manhã eu trouxe um vídeo bem na linguagem infantil, foi o vídeo que eu usei para minha filha menor, para mostrar para ela que ovo de Páscoa não vinha de chocolate. Ovo de chocolate não vinha de coelhinho de Páscoa. Foi um videozinho que eu trouxe, uma linguagem bem infantil, para mostrar para ela que a Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa é Jesus. A Páscoa é esse Jesus que nós vimos aqui, que morreu por nós e hoje está vivo. Amém? Primeira coisa é que a Páscoa foi modificada. A Páscoa na Bíblia, ela vem do hebraico Pesach, acho que pronuncia assim, Pesach, Pechar. Obrigado, irmã Valéria, que trouxe enriqueceu aí a nossa cultura. O Pesach significa passar por cima, passar por juízo, poupar do juízo, na verdade. É o início da saída do povo de Israel da escravidão do Egito. É a aliança de Deus com Abraão, Isaque, Jacó, e ali os 12 filhos de Jacó, que vão em busca de alimento no Egito e tomam escravos por 430 anos. Nós lemos lá nos versículos, de Êxodo, que precisou haver um sacrifício de um animal. Nós vamos entender cada simbologia dessa na Páscoa comemorada e o que significa para nós hoje como cristãos. Um cordeiro, ele era sacrificado e o seu sangue era espargido nos umbrais, nos cabeçais das portas. Nós lemos aqui também na palavra de Deus. A Páscoa para nós
ela é a nossa libertação do pecado, da escravidão. Assim como o povo ali comemorava ali a Páscoa da libertação da escravidão do Egito, para nós, os cristãos de hoje, a Páscoa ela tem sentido de libertação. Você e eu, nós somos libertos do pecado. Libertos de uma escravidão, irmã. Uma escravidão imunda, que nos escravizou durante talvez muito tempo. Eu não conheço a sua vida, mas eu conheço a minha. Eu sei que muitos anos eu vivi escravo do pecado. Mas eu fui liberto pelo sacrifício de um cordeiro, pelo sangue de um cordeiro na cruz. Um cordeiro sem mácula, sem pecado. É esse o verdadeiro sentido da Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, nós vimos que o novo tempo para Israel, era um novo tempo para Israel. Era o primeiro mês, Deus fala que dali em diante, seria o primeiro mês do resto das vidas deles. O primeiro ano, primeiro mês do ano. Eles estavam talvez ali no mês de abril, maio, mas começaria a contar como se fosse janeiro a partir dali. Por quê, irmãos? Qual é a simbologia por trás disso? Para não olhar mais para o passado, começar uma vida nova. Nós vimos aqui o meu filho, mas o filho do irmão ali recebendo um certificado de batismo. Nós temos que contar a nossa vida a partir do momento em que entregamos a vida para Jesus. Você tem aí o seu certificado, o seu documento, a sua certidão de nascimento, seu RG, lá tem uma data em que você nasceu. Mas a gente tem que contar a nossa vida a partir do momento em que entregamos a vida para Jesus. É a partir dali que nós fomos libertos do mundo, do pecado, e passamos a viver para Cristo. Amém? Então hoje foi um momento duplamente feliz, Comemoramos a Páscoa e vimos aí 2 jovens recebendo aí o seu certificado. Batismo não salva, mas foi ali que, a partir dali que eles entregaram a vida para Jesus. Era o mês de Nissan, entre abril e maio, começaria um novo calendário para o povo de Deus. Páscoa significa uma nova era. O significado de Páscoa é libertação. Era uma era, irmãos, que eles deixariam de viver a era pagã, a era em que eles eram escravos e tinham que adorar a deuses pagãos, conviver com aquela idolatria. Tudo aquilo ali havia de ficar para trás, começar de novo, recontar, começar do zero. É esse o significado da Páscoa para o cristão. A igreja é o povo de Deus. Libertação para nós, essa é a nossa Páscoa, como ela nos alcançou, é nova criatura, somos em Cristo, somos refeitos em Cristo, tivemos um novo nascimento, uma nova vida, um recomeço, contamos nossa vida a partir do dia em que aceitamos a Cristo. Versículo 4, fala do sacrifício que foi feito, foi um sacrifício onde as famílias se reuniram. Lá no versículo, lá nós lemos que não era para sobrar o alimento, o cordeiro que foi sacrificado. Era um sacrifício, eles tinham que, se a família fosse pequena, era para juntar 2 ou mais famílias e ceiar junto, comer junto do cordeiro. Para quê? Para que não houvesse sobra, para que todo o sacrifício fosse consumido. A carne do cordeiro deveria ser totalmente consumida, não guardar para outro dia, não jogar fora. Tinham que dar conta de comer. O que sobrasse no outro dia deveria ser queimado ao fogo. Esse era o sentido. Vamos entender nos dias, com o sacrifício dos dias de Jesus. Jesus foi totalmente aceito por Deus, irmão. O sacrifício de Jesus na cruz foi totalmente aceito. Não sobrou nada. Ninguém pode falar que houve algo minúsculo que seja que Deus não aceitou. Desde o nascimento de Cristo, como homem, ele viveu e teve as mesmas tentações de que eu e você, porém ele não pecou, ele não se rendeu ao pecado, ele foi tentado. Jesus foi tentado desde a infância,
Talvez tentado ali, enquanto ele pregava na sinagoga, a xingar todo mundo que comercializava ali na casa do pai animais. Jesus foi tentado várias vezes na sua adolescência. Os escribas, os fariseus, os donos da lei, os donos da verdade, talvez várias vezes Jesus foi tentado a ser um pouco mais duro com aqueles homens, a xingá-los. Eles zombavam de Jesus. A Bíblia fala que o profeta não faz milagre em sua própria casa. Jesus, aonde ele nasceu, os seus irmãos, os próprios irmãos, não o viam como o Messias. Tanto é que quando Jesus estava pregando lá numa multidão, e a família dele chega, querendo ter prioridade, olha, avisa para o mestre que a mãe e os irmãos deles estão aqui. Ele foi duro ali naquele momento e falou: quem é minha mãe, quem é meus irmãos, senão esses para quem eu falo? Jesus, por várias vezes, enquanto orava, preparava-se para o sacrifício, que ele sabia que por tudo que ele ia passar, o diabo várias vezes tentou tirá-lo do caminho. No deserto ali, o diabo apareceu para Jesus, tentou dar de bandeja para ele todos os reinos, tudo que o diabo pode dar, bens materiais, talvez tesouros, poder sobre os homens, tudo que o diabo domina, ele ofereceu para Jesus. Mesmo assim, Jesus não aceitou. Jesus o repreendeu. Jesus expulsava o demônio, expulsava o diabo, usando a palavra, usando o que estava nas Escrituras. Mas ele foi tentado, assim como eu e você somos. Assim como você talvez um dia foi tentado a pegar algo que não é seu, a usufruir algo que não te pertence, a cobiçar o que não é teu. Ele deu o exemplo, ele ensinou que é possível vencer. E é essa Páscoa verdadeira que nós temos que comemorar. É essa Páscoa que nós temos que estar relembrando aqui neste momento. Não uma Páscoa de coelhinho, de ovo de Páscoa, de consumismo, de supermercado lotado. Eu fui no supermercado hoje. Parecia que tinha passado hoje não, fui ontem. Parecia que tinha passado um caminhão atropelando as coisas, um monte de ovo quebrado para o chão afora, irmãos. É essa Páscoa que nós, como cristãos, estamos aqui para comemorar, para relembrar? Ou é a Páscoa que o sacrifício de Jesus que foi feito por nós na cruz? Então, meus amados, Páscoa é muito mais do que nós temos visto por aí. Páscoa é muito mais do que a mídia passa para as nossas crianças. Páscoa é muito mais do que nós vemos na televisão, assistimos. Pessoas aparentemente felizes, comemorando, escondendo ovinho, fazendo brincadeira. Vai muito mais do que isso. O ovo da Páscoa, para os irmãos saberem, o coelho da Páscoa, para os irmãos saberem, foi introduzido na Páscoa através de uma comemoração pagã. Era um rito pagão. Foi instituído nos Estados Unidos, lá na presidência dos Estados Unidos, em 1900 e não sei quanto, e daí em diante passou a ser o símbolo da Páscoa. As pessoas se esquecem do verdadeiro símbolo que foi Jesus. Porque a mídia faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça, na mente dos nossos filhos. E se a gente não estiver atento, não ensinar, não estiver preparado, conhecer o sacrifício de Cristo na cruz, a gente se deixa levar, irmãos. A gente vai embarcando. Vai comemorando aqui, compra um ovinho aqui, outro ali. Não tem nada de mal você ir lá e comprar um ovo da Páscoa, dar para o seu filho, não. Mas ensine para a criança que aquilo ali não passa de um comércio, algo material, de algo que você vai lá no supermercado, compra, paga com dinheiro, mas o sacrifício de Jesus nada paga, não tem preço.
O que ele sofreu na cruz, Tiago, por você e por mim, dinheiro nenhum no mundo vai pagar. Data comemorativa nenhuma será capaz de apagar a dor que Jesus sentiu na cruz. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a cruz era a morte reservada para o pior dos seres humanos, a escória da humanidade, o pior ladrão, o pior bandido. Tanto é que do lado de Jesus haviam 2 condenados. A cruz era escolhida, irmãos, como sinal de humilhação. Morrer na cruz era humilhante, era sinal de humilhação, era uma vergonha. Nós cantamos aqui, a letra da música que você cantou esta noite fala isso. Era uma vergonha morrer na cruz, mas ele aceitou, ele pagou o preço, por amor a você, por amor a mim. E é esse o sentido da Páscoa que nós temos que comemorar. Êxodo 5, o cordeiro escolhido deveria ser o melhor animal, sem defeito, sem mancha, sem mácula, perfeito. Podia ser um cordeiro ou um cabrito, mas o melhor animal que eles tivessem. O povo não podia pegar um animal com o olho furado, um animal mancando, um animal com defeito, um animal que não tivesse valor. Tinha que ser o melhor. O melhor. Deus colocou isso como uma instituição, senão não seria aceito o sacrifício. Mas por que Deus exigia isso daquele povo tão humilde? O povo ali não tinha muitas condições não, irmãos. Eles eram escravos, ainda estavam como escravos no Egito. Mesmo assim Deus escolheu, eu quero o melhor. Porque aquela Páscoa remetia para a Páscoa que nós comemoramos hoje. O cordeiro que morreu na cruz era um cordeiro puro. Jesus era puro. Como eu te falei, ele viveu como homem, mas não se contaminou. Ele venceu o pecado. Então era um cordeiro. Jesus foi um cordeiro, é um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. Deus deu o melhor por você. E é por isso que nós temos que relembrar essa Páscoa. E é por isso que nós temos que reviver essa Páscoa. Páscoa é sinal de libertação. Libertar o povo do Egito. Libertar eu e você do pecado. Então não fica voltando para o pecadinho de estimação não, meu irmão. Abandone o pecado. Não conheço a sua vida, não sei qual que é o pecado que você tem dificuldade ainda, mas abandone. Enterra, coloca uma pedra sobre esse pecado. O sacrifício que foi pago na cruz por você foi muito doloroso, foi muito caro para você ficar carregando esse pecadinho de estimação, colocando ele debaixo do tapete onde ninguém vê. E é esse o sentido da Páscoa, fazer nos lembrar, fazer com que nós venhamos a refletir sobre o que temos feito, sobre o que não temos feito para Deus. E abandonar de vez o pecado, a imundície, a escravidão. Como eu disse, talvez Deus tenha que tocar na sua ferida. Ele fez comigo essa noite, enquanto eu estudava isso. Enquanto eu estudava esse estudo para trazer para os irmãos. Então eu fui o primeiro que Deus mostrou que precisa às vezes a gente deixar as comemorações, as festas, para voltar e refletir na cruz. Ao invés de ficarmos aí comprando ovinho de chocolate, refletir. O sacrifício de Jesus teve valor na sua vida? O preço pago na cruz, você tem dado devido valor a ele? Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. O Cordeiro perfeito. Cristo
foi o preço pago por nós. Ele é o Filho de Deus, homem, viveu entre nós, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, teve as mesmas dificuldades, mas ele venceu o pecado e cumpriu o seu propósito. Êxodo 6, o cordeiro era separado durante 14 dias. Ali naquele momento ali o povo escolhia um cordeiro perfeito, mas não o sacrificava de imediato. Somente no 14º dia eles iriam sacrificar o cordeiro. Qual é a simbologia por trás disso? Significa o período que Cristo viveu como homem no mundo e não se contaminou. Aquele cordeiro era separado, era tirado do meio dos outros animais, porque ele já havia sido escolhido, mas ele era separado para que não se contaminasse, para que não viesse a quebrar uma pata, pegar uma doença, uma sarna, algo que tirasse a pureza, a perfeição daquele animal. Ele era colocado à parte, para então ser sacrificado. Assim o Filho de Deus foi colocado à parte no mundo. Ele viveu entre nós, mas separado. Desde a infância, Jesus foi separado pelo Pai, porque Ele era o propósito, havia um propósito. Outro dia eu pregando aqui, no domingo de manhã, eu falei aos irmãos que a nossa vida tem que ter propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito na obra do Senhor? A Páscoa serve para isso, para nós refletirmos também. Nós somos chamados de quê, irmãos? Nós somos chamados de quê? Quem sabe? Nós somos crentes, somos o quê? Cristãos, pode falar, cristãos. O que significa ser cristãos? A imagem de Cristo, né? Fazer aquilo que Cristo fez. Então qual é o seu propósito na terra? Seguir o caminho de Jesus. Fazer o que Ele ensinou. Esse é o seu propósito. Cada um tem um chamado. Uns para doutores, outros para médicos, outros para pastores, uns para professores. Cada um no seu local, mas tem que haver um propósito que é servir, que é fazer a vontade do Pai. Páscoa serve para isso. Você tem feito a vontade do Pai? O sacrifício de Jesus mudou a sua vida? Houve conversão? Você entregou totalmente a sua vida para Jesus? Tem feito a vontade de Cristo? A vontade de Deus? Versículo 8, lá fala da carne. A carne deveria ser comida, assada ao fogo. Não podia comê-la crua, não podia comê-la de outra maneira, senão assada ao fogo. O animal para ser assado, não sei se os irmãos sabem, mas era costume da época. Para assar um animal, ainda é assim, no Rio Grande do Sul, no sul do país, os gaúchos, né, ainda fazem muito churrasco desse jeito. O animal assado inteiro. Aqui em Minas não é muito comum a gente ver isso. Tem algumas pessoas que fazem, mas assa o animal no braseiro inteiro. Apenas abre a carcaça ao meio e coloca o animal em alguns espetos e coloca ali e fica o dia inteiro no fogo para ser assado. Naquela época, irmãos, o animal era assado com 2 espetos. Era transpassado, um espeto de um lado, outro do outro, formando uma cruz. Assim se cozinhava, assim se assava o cordeiro naquela época, no Antigo Testamento, na época do Êxodo. Na época em que o povo saiu, foi liberto do cativeiro. O animal, o espeto que era colocado formava uma cruz. Isso remete
ao sacrifício de Jesus, o Cordeiro na cruz. A primeira Páscoa, ela vem trazendo todos os ritos, os símbolos que lembrasse a Páscoa comemorada hoje, atualmente, que é a Páscoa em que o Cordeiro deu a vida por nós. Então, meus amados, esse é o significado. O fogo, o animal deveria ser assado no fogo. O fogo significava a ira de Deus aplacada. Essa parte mexeu muito comigo enquanto eu lia. O sacrifício de Jesus não foi somente na cruz. Não foi somente a cruz. Precisou haver o fogo de Deus consumindo. Ali na primeira Páscoa, o cordeiro era sacrificado, era preparado e queimado ao fogo. Em Cristo, Jesus deu a vida, viveu aqui conosco, foi humilhado, teve uma morte horrível, a pior morte que podia existir na época. Morreu asfixiado, porque a morte na cruz, ela mata por asfixia. O peso do corpo da pessoa é que mata ela mesma. Jesus morreu assim, meus irmãos. Mas essa não foi a pior dor que ele passou. Precisou haver o fogo, a consumação, o fogo. A ira de Deus caiu sobre Cristo. Diz a Bíblia que ali durante a crucificação, quando Jesus morreu, as nuvens se fecharam, o tempo fechou, nuvens pesadas, e o fogo de Deus veio sobre a cruz. Eu não sei se os irmãos já viram, já tiveram a oportunidade de presenciar um raio caindo, um raio num dia de temporal, num dia de chuva. Acho que é a demonstração mínima do poder de Deus, a intensidade do poder de Deus. Imagine isso vindo em forma de fogo sobre Cristo. Precisou haver isso, irmão, para que a ira de Deus fosse aplacada. Se Jesus não morresse ali na cruz, a ira de Deus viria sobre eu e você, sobre nosso pecado. Ali no Antigo Testamento, quando o anjo de Deus veio para consumir os primogênitos, aonde houvesse o sangue, o anjo não entrou, o anjo não entraria, não haveria o que? Julgamento. O anjo do Senhor não faria julgamento, porque, diz a palavra, ele viria a marca sobre os umbrais da porta, sobre as portas das casas, e passaria por cima. Páscoa significa isso, passar por cima, sem fazer julgamento. Mas para isso precisava haver o sangue de um cordeiro inocente, para aplacar a ira de Deus sobre a vida daqueles que creram, daqueles que comeram da carne, que cearam. E assim é com Cristo, na Páscoa que nós comemoramos atualmente. Para haver o perdão do seu pecado, do meu pecado, precisou haver o sacrifício de um inocente, do Filho de Deus. E não um sacrifício qualquer, da pior forma possível, da forma mais humilhante. Para quê? Para que na hora que você estivesse prestes a pecar novamente, querer voltar para o Egito, querer voltar para a vida do pecadinho, você se lembre que um inocente morreu na cruz, de uma forma tão tremenda, de uma forma tão dolorosa, e que não haja desejo de você voltar para o pecado. Para isso também servia as ervas amargas, que a irmã Valéria mencionou aqui. Para que Deus mandou o povo comer ervas amargas? Eu fiquei sabendo, eu fui estudar que ervas eram essas. Era uma erva tão amarga, irmã Valéria, que o amargo ficava na boca das pessoas durante 2 ou 3 dias. Sabe o que é você comer algo tão amargo, que 2, 3 dias depois aquele sabor volta na boca? Era essa erva que o povo tinha que comer, junto com a carne
do Cordeiro. Para que isso? Para que eles se lembrassem do tempo amargo no Egito, do tempo amargo que eles viviam na escravidão. Assim também, irmãos, quando você olhar para a cruz, que hoje está vazia, quando você olhar para essa cruz, que venha esse amargo na sua boca, que você sinta esse amargo e não volte para o pecado, que você se lembre de quem era você antes de Cristo, que você se lembre de como era a sua vida sem Jesus, que você se lembre os caminhos que você percorria antes de entregar sua vida para Jesus, e que isso possa trazer um amargor tão grande que você não queira voltar para aquela vida. É para isso que existe a Páscoa, é para isso que nós comemoramos essa Páscoa. Como eu te disse, talvez algumas palavras seriam duras, porque abririam seus olhos. Páscoa não é comemoração como a gente vê por aí, meus irmãos. Coelhinho da Páscoa, ovinho da Páscoa. Páscoa, você tem que lembrar da dor de Cristo na cruz, por você. Amém? Êxodo 10 diz assim que Cristo foi consumido 100%. Ali como aquele cordeiro foi consumido, toda a carne deveria que ser consumida, não poderia sobrar. Assim o sacrifício de Jesus por você foi na cruz, totalmente aceito pelo Pai. Irmãos, eu estou te falando de uma dor que Deus deve ter sentido ali ao ver o filho dele passando por aquela dor terrível. No teatro que nós tivemos aqui, o Jesus era meu filho, era o Vitor. Eu não contive as lágrimas, eu sabia que era uma brincadeira, que era uma encenação. A Lavínia caiu em prantos, eu tive que levá-la lá atrás para ver que o irmão dela estava bem. Imagina Deus olhando e vendo que o filho dele morreria ali na cruz. E não era uma encenação não, meus irmãos. Jesus sentiu toda a dor. Toda a dor. Dor que nós mal podemos imaginar. Por amor a você. Para que o seu pecado pudesse ser remido. Para que você tivesse acesso ao Pai. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Aquele povo tinha que comer vestido, calçado, com o cajado na mão. Tinha que ser uma refeição rápida, para que eles rapidamente terminassem de comer, o anjo viria, passaria, levaria a vida dos primogênitos, e eles já estivessem preparados para sair daquela vida de 430 anos de escravidão. 430 anos, minha irmã, sem poder adorar a Deus, sem poder cultuar a Deus. Servos, escravos, humilhados. Mas aquela Páscoa tinha para eles o significado de pressa. Eles tinham que comer a refeição com pressa e sair rapidamente do Egito. Assim a Páscoa de Cristo hoje tem que ser lembrada. Você tem que ter pressa, irmã, em abandonar o pecado, em abandonar a vida de pecado, aquela vida que você levava no passado. Tem que haver pressa em querer largar isso de lado. Eu não tenho tempo, mas eu podia contar para os irmãos aqui que eu planejei, antes de aceitar Jesus, eu planejava tirar a minha esposa dos caminhos do Senhor. Um dia eu conto para os irmãos, eu virava para os meus amigos e falava assim: me dá um mês que eu tiro ela da igreja. Para a honra e glória de Deus, em um mês ela me trouxe para a igreja. Aleluia. Mas a gente tem que ter pressa em abandonar essa vida que traz vergonha para nós. Uma vida de escravidão, de pecado, de sujeira.
Então não importa, irmão, não espera você abandonar o vício do cigarro, o vício da bebida. Isso tem que ser agora. Quando eu abandonar, eu vou aceitar Jesus. Um dia eu trouxe o meu pai aqui na igreja, meu pai não é convertido. Um dia eu trouxe ele aqui. Ao término do culto, ele virou para mim, eu perguntei para ele: e aí, pai, o senhor gostou? Deus falou com o senhor? Ele virou para mim e falou assim: olha, eu não gostei porque você contou a minha vida para o pastor. Eu não havia falado para o pastor que eu ia trazer ele aqui. Mas Deus usou o servo do Senhor para falar com o meu pai aquilo que ele precisava ouvir. Só que na cabeça dele ele achou que eu tinha contado. Falei: pai, eu não falei, eu não contei nada para o pastor. O pastor nem sabia que o senhor vinha aqui hoje. Ele: é? Pai, quem falou foi Deus. Foi uma das poucas vezes que eu vi uma lágrima no olho do meu pai. Então, irmãos, tem que haver pressa em abandonar o pecado. A Bíblia diz: venha como estás. Venha como estás não é vir e carregar o pecadinho do lado, não, irmão. É vir imediatamente e abandonar o pecado. Eu não sei qual é a dificuldade, mas coloca uma pedra em cima do seu pecado, irmãos. Enterra esse pecado. Abandona o Egito. Deus tem uma terra que mana leite e mel para você e para mim. Deus tem uma terra onde a gente vai viver na presença de Cristo. Nós vimos aqui no teatro, na encenação das crianças. É isso que te espera, na glória. Então o que te prende? O que te faz voltar ao passado, ao velho homem, ao velho... Abandona tudo isso. Para isso que serve a Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. Já estou terminando aqui, viu, meus irmãos? O sangue representava a vida. O anjo, ao ver o sangue nas portas, saberia que ali não seria necessário julgamento. Uma vida já havia morrido por eles. Cristo deu o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Páscoa significa passar por cima. A marca significa poupar do julgamento. Naquela época, o sangue do cordeiro era a marca. Hoje, a marca é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo na minha vida e na sua vida tem que significar algo para Deus. Tem que haver um significado. Jesus morreu por você e por mim. Você entende o peso disso, meus irmãos? Vocês entendem, jovens? Eu espero que Deus possa ter falado com vocês como falou comigo, como precisou tocar nas minhas feridas, para que eu pudesse entender que Páscoa vai muito mais do que comemoração, do que nós comemoramos, do que nós vemos o mundo comemorar. Cristo é a marca. Quem não comer do seu corpo e beber do seu sangue, não fará parte dele. A Bíblia disse: fazei isso, para lembrarmos do que Ele fez por mim e você. Essa é a nossa Páscoa em memória de Cristo. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz lá em Mateus 26, versículo 26 e 28. Enquanto eu vou ler esses versículos, feche seus olhos. Queria te convidar a fazer uma reflexão verdadeira. Nós podíamos ter aqui hoje até o momento de ceia, mas não é o caso. Mas eu quero te convidar a fazer parte do corpo de Cristo. O que significa fazer parte do corpo de Cristo? Significa comer toda a carne. Significa passar o sangue nos umbrais da porta. Nós não vamos fazer isso como na primeira Páscoa, mas nós vamos lembrar a verdadeira Páscoa, que é Cristo.
Jesus morreu na cruz por amor a você e a mim. Ele se deu voluntariamente na cruz, sofreu toda a humilhação possível, meus irmãos. Passou tudo que um ser humano não merecia passar. A pior morte que havia reservada para os piores criminosos, Jesus sofreu por amor a você, para que houvesse remissão dos seus pecados. Lá em Mateus 26 fala que enquanto comiam, feche seus olhos, não deixa nada tirar sua atenção nesse momento. Reflita em Jesus ali na mesa com os apóstolos, com os discípulos. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia, glória a Deus. Que este sangue seja a marca de Cristo na sua vida. Que haja transformação, que haja mudança, abandono do Egito na sua vida e na minha vida. Não estou aqui para te crucificar, para te condenar. E eu sou falho. Tão falho quanto você. Nenhum de nós aqui é perfeito. Estamos crescendo, né, irmão Flávio? Buscando aprender a medida e estatura de Cristo. Temos muito ainda que caminhar. Mas que essa Páscoa sirva para nós lembrarmos do tamanho que foi o sacrifício e o amor de Cristo por cada um de nós na cruz. Que nós possamos olhar. A sepultura está vazia. A cruz está vazia, porque Ele vive. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra está com o pastor. Se você quiser vir aqui à frente, vamos orar juntos aqui em nome de Jesus. Uma decisão na presença do Senhor. Vem cá em nome de Jesus. Vamos orar. Pedir ao Eduardo continuar aqui à frente. Vem cá, você quiser orar. Vamos receber a oração diante do Senhor. A mensagem que Ele tem para a sua vida. Decisão. Entrega seu coração a Jesus agora. Você que não entregou seu coração a Jesus, faça isso. Se alguém quer receber oração de aliança, de confirmação, né, de renovo com o Senhor, eu quero te convidar você nessa noite a reafirmar o teu compromisso com Deus. Em nome de Jesus, faça isso. Faça isso hoje. Hoje na minha aula, junto com os meus alunos, na escola de batismo, eu perguntei para eles se eles gostariam de ir para algum lugar, e um falou assim: pastor, eu quero ir para a praia. Aonde? Lá no Rio de Janeiro. Ah, beleza. Tá bom? A caminhada com Deus é da seguinte maneira. Digamos que você quer ir para a praia. Só que chega lá no meio do caminho e você volta para casa. Você vai ficar feliz? O seu objetivo não era ir para a praia, passear? Não é isso? Você fica satisfeito se você voltar no meio do caminho? Quem ficaria satisfeito aqui? Alguém ficaria? Ninguém. Se você hoje entrega seu coração para Jesus, ou diz que está com Jesus, sabe qual que é a nossa praia? É o céu. A nossa praia é a eternidade com Jesus. Então não importa se você ficar 15, 20, 30 anos aqui nessa terra, e se você sair da presença de Deus, sabe? Você chega no meio do caminho: fiquei 10 anos com Jesus. Não é só 10 anos, é a sua vida inteira. É claro que Ele pode te dar oportunidade a você chegar lá. Mas eu queria convidar você nesse sentido. Se você já tem um compromisso com Ele, que você reafirme. Se você não tem, faça essa noite, amém? Eu vou orar com você mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor na mensagem, ó Deus, que nós ouvimos aqui sobre a Páscoa. Ó Deus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós, ó Deus. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e que a morte de Jesus na cruz não foi inútil, não foi em vão. Mas eu quero aqui sim, Jesus, levar a minha cruz. Quero levar, ó Deus, a minha vida diante do Senhor hoje e sempre.
Eu não quero parar no meio do caminho. Eu quero chegar ao destino final, ó Deus. Eu quero chegar, ó Deus, na eternidade com o Senhor. Ó Deus, eu creio sim, ó Pai, que uma vez que nós entregamos o nosso coração a Jesus, verdadeiramente nós somos salvos. Mas é no dia a dia, Deus, que essa salvação é demonstrada. Perseverando na Tua presença, a Tua palavra nos mostra, fala sobre isso. Eu quero convidar você a dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado diante do Senhor. O irmão Eduardo disse sobre o pecado de estimação. Larga isso em nome de Jesus, irmãos. Larga isso em nome de Jesus. Que isso saia da sua vida em nome de Jesus. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus e diz: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Vem, domina a minha vida, Senhor. Vem ser o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, Pai. Me salva, Jesus, deste mundo perdido. Me salva, Deus, dessa podridão, Senhor. Me dá vida nova, transformação, ó Deus. Ele contou que na cabeça dele, Pai, quando namorava com a esposa ainda, ele pensava que em um mês ele tiraria a esposa da igreja, mas foi o contrário. O Senhor o trouxe para aqui. E se você teve esse pensamento, eu tinha, você vai ser transformado no poder de Jesus. Em nome de Jesus, Deus irá transformar e você vai ser uma bênção. E diga para Jesus agora, você que já entregou seu coração, diga: Senhor, essa noite eu quero reconfirmar meu compromisso com o Senhor. E eu quero levar minha cruz dia após dia, negar o meu eu dia após dia e seguir, ó Deus, para chegar ao destino final, que é viver eternamente com o Senhor e levar mais pessoas para a eternidade com Cristo junto. Pai, que a bênção do Senhor, o Teu amor, a Tua presença, Pai, venha sobre cada um desta noite. Vem sobre cada vida. Vem sobre cada coração, sobre cada lar, que haja paz, esperança, que haja amor. Jesus ressuscitou e por isso hoje estamos aqui. Jesus ressuscitou, como foi dito, o túmulo está vazio, Ele não está mais lá. A cruz está vazia, Ele não está mais lá. Jesus ressuscitou e Ele veio te dar vida, a alegria nessa terra e para a eternidade, em nome de Jesus. Que você vá em paz para a tua casa abençoada, abençoada, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Que Deus te abençoe e te guarde ao som do instrumento. Que Deus continue sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.